dedicar minha vida política não foi uma escolha que eu decidi num momento determinado da minha trajetória. Foi um processo e continua sendo de entender que a minha existência na luta coletiva é algo que faz muito sentido para mim e que eu vejo como uma possibilidade de fazer diferença no mundo. Isso me dá muita coragem, me dá muita alegria também. Eu sou muito encantada pela política, apesar de tudo que a gente sofre e de todas as dificuldades que a gente passa. A política, na minha opinião, é o ser já nasce político, na minha opinião. Isso ainda mais na visão como advogada, estudante do direito. Mas muitas pessoas divergem com relação a essa fala. E quando eu fui fazer a minha ida aos bairros para falar sobre política, nossa, quanta rejeição existe para muitos que não têm essa visão ampla do que é a palavra política. E eles confundem política com politicagem. Política, para mim, e aí eu não vou falar só de mim, eu vou falar um pouco desse lugar que eu venho, desse grupo que eu represento, que na verdade não é grupo, é maioria. Se a gente for colocar todos os pobres e todos os pretos, nós somos a maioria do país. A política, ela é um instrumento de possibilidade de construção de uma outra sociedade. No Brasil, a gente sofre de pobrefobia e a gente não fala sobre isso. Porque ser pobre é ser a escala inferior da sociedade. E é isso que eles não querem. Que a gente acesse a universidade, que os filhos de empregadas domésticas, de lavadeiras, de camelões, possam entrar na universidade. É por isso que eles estão fechando o acesso, porque assusta. Junto à carreira, a profissão de professora, eu também fiz o curso de Direito e me formei em advogada e hoje eu atuo mais na área da justiça social, nas questões ligadas aos direitos humanos, nos projetos sociais e culturais relacionados à questão da igualdade racial. A arquitetura é uma universidade, é uma faculdade muito elitista, tanto do ponto de vista do acesso, quanto do ponto de vista de permanência nessa área, né? O curso é caríssimo, os livros são caros, o material é caríssimo, enfim, uma lapiseira. E aí falando que a gente tem que ter todas as lapiseiras, todos os lápis de cor, todos os cadernos, todos os papéis. Foi muito difícil esse estar cursando arquitetura também. Eu fiz a pós-graduação em gestão ambiental. Então, eu fui para a cooperativa de catadores para poder trabalhar a questão do meio ambiente. E chegando lá, fui vendo que vários catadores, várias pessoas da comunidade tinham a necessidade também de trabalhar as questões dos direitos deles, fossem os direitos trabalhistas, os direitos deles enquanto catadores que eles nunca tiveram, eles não tinham a profissão deles reconhecida. Vidas negras importam, vidas de mulheres negras importam. Não passará a violência machista, racista, sexista que mata a gente todo dia. Tá ruim, tá duro, tem dor, mas é por Dandara, por Lélia, por Luísa, por Marielle Franco. Ao ocupar a política institucional, eu entendo que nós estamos tentando também abalar as estruturas desses espaços, que são muito fechados, são violentos, operam com um registro de poder e política como destruição, competição. Por que uma sobrevivente incomoda? E isso me chocou muito e isso ainda me choca porque eu comecei a perceber o incômodo que eu produzo em vários espaços e como é difícil
ultrapassar essa barreira que o meu incômodo gera. Porque a gente pode, obviamente, me interromper, mas a gente também pode interromper várias outras pessoas, várias outras mulheres, vários outros homens, vários outros futuros agentes sociais de transformação. E sinto que no Brasil há um grande medo de transformação. A gente constrói uma sociedade que quer perpetuar esse modelo. Nós temos uma mulher extraordinária, uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher moradora de favela, uma mulher feminista e que ousou fazer aquilo que os grandes poderes não permitem. Quer chegar no parlamento, quer fazer política e está no lugar que ela bem entendesse. Se a gente for parar para pensar, não só nas casas legislativas, a gente aumentou de 10% para 15%, por exemplo, o número de deputadas federais eleitas, e desses 15%, apenas 1% é composto de mulheres negras. E aí, falando que isso não bate com a nossa realidade demográfica, né? A gente está falando aí do maior setor demográfico do Brasil. O Brasil é composto, em sua maioria, de mulheres negras. Antes, eu não tomava partido com relação à política partidária. Embora seja um ser político, mas não tomava participação. Mas no momento que eu já há 11 anos ou até mais, eu sempre realizei o meu lado profissional, conforme eu falei, ligado às questões do direito, da igualdade racial, dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos. E fui vendo que muitas das coisas que estavam ali, poucos trabalhavam e faziam valer. Bom, foi muito difícil dar o salto, né, de ser pensadora política, de ser uma liderança de movimento social, para ser uma figura público-política. Eu até hoje tenho questões em relação a isso, né? Como uma mulher como eu, com todo esse marcador histórico, com todo esse marcador simbólico, consegue dar o salto para ser uma representante no parlamento ou uma representante no executivo. Eu dei o salto porque eu entendi que existia um buraco, que existia um hiato muito grande entre povo e de quem fazia política, de quem faz política. Já vi político com 30 anos de mandato e não deram retorno nenhum para nós eleitores, para nós brasileiros. E na hora das eleições é sempre aquela mesma conversa, aquele mesmo discurso, mas nas ações não atende. Então, por isso eu aceitei quando eu fui convidada para fazer parte de um partido político. Eu fui convidada por mais de um à época. Verifiquei, fui às reuniões para ouvir qual era o propósito, a visão, a missão daquele partido, o estatuto. Eu vejo que a pluralidade das pautas, e eu estou falando de pautas que são pautas estruturais no Brasil, eu falo que, por exemplo, mulheres negras têm como centralidade o SUS, mulheres negras têm como centralidade saneamento básico, porque nós somos um dos países recordistas de doenças de veiculação hídrica, porque somos nós que temos os filhos que estão no SUS por conta de chikungunya, por conta de malária, enfim. Eu acho que as mulheres negras, elas estão nessa base da pirâmide que entendem muito bem de Brasil. Verdadeiramente, tanto nas casas legislativas quanto no executivo, nós temos pouquíssimas pessoas que entendem de Brasil. A Marielle representa isso na sua história de vida, no seu corpo e na sua transcendência depois como um grande ícone global de luta pelos direitos humanos, pela democracia. E tê-la aqui, já sinalizando os gabinetes das mulheres parlamentares da bancada do PSOL, um registro do nosso compromisso mais profundo, de qual é a política que nós defendemos, quais são os corpos que nós queremos que estejam de igual para igual nos espaços de poder e de qual é a nossa agenda.
E, para além das casas legislativas, eu vejo um grande buraco também de representatividade na sociedade. E aí aquele grande debate que a gente sempre tem, né? Mas basta ser mulher negra, você não se sente representada por um homem branco? Pessoas nos seus partidos que muitas das vezes não dão oportunidade para nós, mulheres negras, não só as negras, mas as mulheres estarem também disputando no mesmo nível de igualdade, de direitos e de condições. Porque a política sem princípios muito sérios de luta por justiça, por igualdade, por respeito às diferenças, acaba sendo uma forma de violação, de dominação. E, ao contrário, a política precisa ser uma construção de quebra dessa lógica tradicional do poder, para buscar o compartilhamento do poder. Espero que nas próximas eleições nós tenhamos mais mulheres no Ceará com mandato e mais mulheres negras, sim. Por quê? Porque só nós mesmos, negros, podemos e sabemos, sentimos na pele, que essa coisa de pele é pele mesmo, né? Então, os preconceitos, né, as injustiças sociais, o que nós deixamos de ter de oportunidades, não só no passado com relação à questão da escravidão, mas o pós-escravidão. E a gente precisa construir um outro projeto que não saia da São Salvador ou do Largo Cantado do Rio Pinheiros. Assim. A gente precisa construir um projeto que não seja burguês. E a gente está preso no modelo. Porque quem constrói essa política e esse projeto anda bem burguesinho e bem branco. A gente precisa construir também os nossos pares e repactuar entre os nossos esse novo modelo de país e construir, entender o que é o país, o que é o Brasil. Eu estou muito nesse campo de quem quer passar limpo, inclusive, o entendimento de Brasil, de brasilidade e de nação. Eu não quero que o verde e amarelo seja entendido como bolsonarismo e que mulheres negras sejam entendidas como identitarismo e como um pequeno setor social. Tem um buraco aí enorme que a gente precisa reconstruir, ressignificar e entender. Eu quero um outro Brasil, isso é fato.